Sejam todas bem-vindas a esse tempo precioso, tempo que nós dedicamos a consagrar o nosso dia a Deus, a nos prepararmos, a aprofundarmos as nossas raízes e colocar toda a nossa expectativa no alto. Como é bom iniciar amanhã olhando para dentro e para o alto e principalmente superando, né, padrões. Muitas de vocês já compartilharam que quão é difícil acordar mais cedo, quão é difícil, né, começar uma manhã mais cedinho, porque de repente a rotina é muito pesada, mas saiba que Deus tem honrado e tem visto tudo isso, e eu creio que esse tempo tem moldado cada vez mais o caráter, tem moldado quem vocês são, né, e transformado o dia de vocês. Então, para que a gente possa dar início, vamos começar orando, né? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor. A Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença no meio de nós, obrigada pela Tua presença em nós. Obrigada, Pai, porque a Tua mão está estendida a nos abençoar, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós só temos que agradecer. Quantos motivos temos para agradecer? Temos motivos porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos abrir os nossos olhos hoje. Nós dormimos numa cama aconchegante. Nós tivemos uma noite de sono. Obrigada, Pai, porque temos um teto sobre a nossa cabeça. Obrigada porque temos alimento em nossa casa. Obrigada porque temos saúde. Ah, Senhor, que nós não venhamos ser como os fariseus, como os hipócritas, que só lembram de agradecer por algo, quando sentimos falta de algo. Mas que nossas ações ao longo do dia demonstrem o quanto somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor faz. Obrigada pela família, obrigada pela nossa casa. Obrigada pela vida dos nossos filhos, do nosso marido. Obrigada por cada cliente, Senhor, que estamos atendendo, que estamos alcançando. Que o Senhor continue fazendo-os prosperar de forma abundante, que nada venha faltar em seus celeiros, que portas, Senhor, sejam abertas no dia de hoje e oportunidades possam surgir, novas oportunidades, novas parcerias, parcerias que vêm do alto. Parcerias que são do Senhor para nossas vidas, que amizades venham surgir nesse novo tempo em nossa vida e que possamos atrair pessoas semelhantes a nós, sempre atraímos pessoas semelhantes a nós. E que nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante de Ti amizades que são amizades do Senhor, que façam, que nos aproximem mais de Ti. Nós não queremos ser a pessoa mais inteligente da mesa, nós não queremos ser a pessoa mais íntima do Senhor da mesa, porque queremos ir para um próximo nível. Obrigada, Pai, por esse momento que estamos tendo de devocional juntas aqui. Que o Senhor tenha a liberdade de agir no meio de nós, que o Senhor venha moldar o nosso caráter, que o Senhor venha nos constranger em nossos comportamentos e pensamentos, porque queremos frutificar, queremos ser uma raiz saudável para dar alimento a todos aqueles que passarem por nós. Fica conosco nessa manhã, fica conosco ao longo desse dia. Obrigada, Pai, pelo alimento que será posto à nossa mesa nessa manhã, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quando você diz amém, você concorda com essa palavra. Lembra de colocar foguinho sempre que a palavra do Senhor chegar no teu coração, né? Que você possa aqui compartilhar. E anotem, né? Anotem as nossas frases poderosas para compartilharmos. Hoje, capítulo 5 do devocional. Isso, seja fonte, fonte. Ainda não vi o filme, não deu certo para ver o filme ontem, mas eu vou ver o filme essa semana, em nome de Jesus.
A Forja. Quem não viu, né? Tá aí, as meninas aqui já viram. Seja fonte, não dreno. A frase do filme, vou até anotar. Seja fonte, não dreno. Não drene as pessoas ao teu redor, né? Seja fonte de alimento, de justiça, de bondade. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 5 do devocional. O nome do filme é A Forja. Ah, escreve aqui no chat, porque é de lá da França, tá? Lá de outro país, talvez lá ainda não esteja disponível. Mas para ela saber depois e pesquisar. É da mesmo quarto de guerra, tá? É do mesmo, tem os mesmos atores, né? Atrizes também do quarto de guerra. E aí o nome do filme é A Forja. Vamos lá, capítulo 5. Texto bíblico para o nosso devocional. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7, 20. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7, 20. Você é conhecido por seus frutos. Mais do que isso, Jesus afirmou que os frutos revelam a nossa identidade. Então, o fruto revela a nossa identidade. É em razão disso que costumo sempre afirmar que eles pouco têm a ver com o que fazemos, pouco tem a ver com o que fazemos, e muito com quem somos de verdade. Ou seja, fruto está relacionado com quem nós somos e não o que fazemos. Anotem isso, porque muita gente se perde aqui. Acha que fruto está relacionado àquilo que faz. Mas fruto está relacionado àquilo que nós somos, está relacionado à nossa identidade. Inclusive fruto do Espírito, tá? Fruto do Espírito é relacionado à sua identidade. Não raramente cometemos o equívoco de pensar que os frutos representam sucesso. Vejam quantos frutos aquela pessoa produziu. E aqui gera tanto conflito em muitas pessoas. Muito conflito, conflito de existência, de incapacidade, de menos-valia, de comparação. Por quê? Ela acredita que o fruto está relacionado àquilo que faz, mas o fruto está relacionado àquilo que eu sou, à minha identidade. E nessa correria no mundo atual, nós nos perdemos, porque a gente fica tão focado no externo, no fazer acontecer, no trabalho, no dinheiro, no resultado, que a gente esquece daquilo que é mais importante. Daquilo que a gente esquece que é mais importante. Eu tô tão. Deus tem me chamado tanto para olhar para as minhas raízes. Recentemente eu recebi uma proposta não, um convite de uma pessoa que eu admiro muito na internet. Na hora que essa pessoa me chamou, eu falei assim: não, devem ter hackeado, não é essa pessoa. E aí eu fiquei muito surpresa, muito impactada. Ele falou assim: eu olhei o seu perfil, você tem muito potencial. Eu quero fazer um trabalho com você. Eu falei assim, gente, será que essa pessoa que eu tô, né, que eu admiro, a gente tem a mesma linha? Eu não sei quem conhece Pedro Roncada, tá? Pedro Roncada, depois vocês pesquisam lá no Instagram. Ele é teólogo também. Ele é um homem que trabalha nessa linha de relacionamento, de feminilidade, de homens, posicionamento de homens, e ele tem uma empresa de digital. E ele mandou uma mensagem, Pedro Roncada. Eu gosto muito dos vídeos dele. E o posicionamento dele é muito forte, ele tem uma presença muito forte. E aí ele falou assim: olha, eu gostei muito do seu perfil, quero marcar uma reunião com você. E conhecer qual é a sua visão de futuro e tal. E aí eu marquei essa reunião para ver e tal. E, enfim, era ele. Eu fiquei assim, né? Porque, gente, eu estou conversando com o Pedro Roncado. É muito inteligente, um homem de Deus, uma família linda também. E aí ele foi falando, e ele me fez uma proposta.
E, gente, ele falou assim: vamos levar o teu Instagram para não sei quantos mil seguidores, vamos montar uma estratégia, você vai faturar não sei quanto, não sei quanto. Eu falei, Pedro, só se for assim, 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 assim. Ele falou assim, nossa, nós estamos precisando de mulheres que se posicionem nisso. Gente, Deus não deixou. Deus falou assim, não, não. Eu fiquei, eu falei, entendi. Porque tá, gente, confessando, eu sempre fui aquela mulher ensinada a, você vai trabalhar, você vai conquistar o teu sucesso. Você tem que ganhar muito dinheiro. Então, eu sempre foquei muito nisso, ganhar muito dinheiro a minha vida inteira. E nessa busca de ganhar muito dinheiro, eu negligenciei muita coisa que é fundamental na minha vida. Muita coisa. E foi muito difícil para mim, naquela situação, olhar para uma pessoa que eu admiro, muito bem posicionada, e ela falar assim: eu vou colocar a minha empresa para trabalhar, a gente vai fazer uma parceria. E eu falar assim: não, não. Porque Deus falou não. Então, é matar a carne. Eu estou num processo com Deus de matar a minha carne, porque muitas das vezes Deus não. Deus sabe que depender daquilo que você tanto deseja na sua vida, isso pode fazer você ir para longe de Deus. E se a sua raiz ainda não estiver muito bem restaurada, você vai para longe de Deus. Você vai. Então, tenha esse discernimento a respeito de quem você é. Nós somos testados, nós somos colocados à prova, sempre. Mas não por Deus, mas é por aquilo que nós ambiciamos na vida. É a nossa ambição. Porque isso é bênção, concordam que trabalhar, né, ter uma empresa que vai trabalhar por você é bênção. Mas muitas das vezes a bênção chega e a gente, por ainda não possuir uma raiz restaurada em Deus, a gente pode ir para longe de Deus. É a nossa cobiça, é o nosso desejo. E aí na hora eu falei assim, meu Deus, eu não posso. Por quê? Eu sei que eu vou ter que dedicar, colocar toda a minha energia nisso. E eu ainda, não. E Deus falou, não, você vai olhar para as tuas raízes. Ainda preciso de que você me entregue partes de dentro de você que você ainda não entregou. Propostas irrecusáveis não nos atraem se soubermos o que Deus quer e tem para nós. E tem propostas que vão nos atrair, mas nós precisamos ter muita consciência de que isso aqui me leva para perto de Deus, isso aqui pode me afastar daquilo que é essencial, porque, gente, nós estamos numa guerra espiritual muito grande hoje no mundo, principalmente com uma potestade chamada Mamon. Mamon é tudo pelo dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não é próspero. Se você não tiver dinheiro, você não frutifica. Se você não tem dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu falo qualquer coisa, qualquer bênção que vier para minha vida, se for me afastar da presença de Deus, eu não quero, porque eu já me afastei por conta disso. E o preço é alto. E o preço é alto. Não que Deus não queira te abençoar com prosperidade. Mas entenda que é a nossa cobiça, são os nossos desejos internos, tá? Deus vai te abençoar com muita prosperidade. Mas se você estiver totalmente entregue a Ele e com as suas feridas restauradas, tá? Então, muito cuidado. E aí tem toda, né? Nós precisamos sempre, tá? Sempre, sempre. Primeiro Deus, gente. Primeiro Deus. Deus vai trazer aquilo que é necessário para a nossa vida. E graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada, 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 nada. Deus é sempre bom. Sempre bom. Sempre bom. Tá? E aí eu tive uma outra pessoa também que me indicou, né, para trabalhar com a equipe que ela trabalhou. E a pessoa me procurou, vamos fazer um trabalho junto. Eu falei, não, 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 não quero, não quero.
Não é tempo, não é tempo. Então, recusar 2 propostas de 2 empresas para trabalhar, quem trabalha no mercado digital, quem trabalha, né, quem é que é eu empresa, sabe o quão desafiador é você manter Instagram, manter atendimento, estudar, se atualizar, criar conteúdo. Não é fácil. Então, você receber 2 propostas de 2 empresas que queira, tipo, eu falei: é matar minha carne, só eu sei". Então, gente, não, fruto não é aquilo que você faz, fruto é quem você é, tá. Os bons frutos de uma árvore são resultado de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Os bons frutos de uma árvore são resultados de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plantada e enraizada em Jesus. Então, caráter aprovado é um caráter aprovado com fruto bom é consequência de uma vida plantada e enraizada em Jesus. Tem como você ter um caráter aprovado com fruto bom sem estando longe de Deus? Não tem. Não, não tem. Tá aqui. Por outro lado, na carta aos Gálatas, deparamo-nos também com as obras da carne, manifestas por meio da imoralidade sexual. Se você tá com o livro, risca aí, tá? Manifesta, ó, manifesta. É para fora, é para fora. São ações, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqueles que praticam essas coisas, já dizia a palavra, não herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer que uma pessoa pode sim apresentar resultados enraizados na carnalidade. Ó, e por isso mesmo, apresentar frutos podres. Gente, quanto isso é sério? O quanto isso é sério? O fruto do Espírito, por sua vez, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto diz respeito ao seu caráter. Ou seja, se nós observarmos aqui a diferença de uma vida na carne e uma vida no espírito. A vida na carne, ela está associada àquilo que você faz, ao externo, ao aparente, aquilo que aparenta ser, tá? Ah, a vida, então, na carne está associada a obras. Você é escrava do fazer. Toda vez que você estiver sendo escrava do fazer, você está vivendo na carne. Observe isso ao longo do dia, se você está sendo escrava do seu fazer. Agora, uma vida no espírito, é quando nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos de bom não é nosso, é de Deus. Nada que eu faço de bom não vem de mim, vem de Deus. É quando eu entendo que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para sermos uma pessoa boa. Então, a vida no Espírito é quando reconhecemos que tudo que temos de bom nos foi dado por Deus, através do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo em nós, nós não temos a habilidade de ser amável, de ter alegria em meio às dificuldades, de sentir paz em meio às tribulações. Agora, fruto do Espírito, né, é um fruto que se manifesta de várias formas. Qual que é o principal, qual que é o fruto em si? É o primeiro que é mencionado, é o amor. Se você não tem amor no teu coração, se você não ama as pessoas, se você não ama aquele que você vê,
você não manifesta fruto. A alegria é o amor em contentamento. A paz é o amor em repouso. As minhas alunas da comunidade já tiveram aula sobre o fruto do Espírito, sobre cada fruto. Benignidade é ter pensamentos bons a respeito de quem eu sou e quem as pessoas são. Se você só pensa de forma ruim a respeito das pessoas, você não tem benignidade, você tem malignidade. Então é sobre caráter, quem eu sou. Isso é fruto. Agora, quando você se torna escrava de algo, você está vivendo na carne. Então, o fruto diz respeito ao caráter. E o caráter é alimentado por aquilo que nós lemos, ouvimos, vemos. Tudo aquilo que está nos influenciando, aquilo que estamos recebendo, está alimentando o nosso caráter. Por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que lemos, as notícias que lemos, as fofocas que lemos, as músicas que ouvimos. As músicas que ouvimos podem influenciar, sim, quem nós somos. Começa a ouvir música de sofrência para você ver o que acontece dentro de você em relação a quando você olha para o seu marido, a outras pessoas. Baixa a vibração interna. Começa a ouvir música de funk e rebola até o chão. Não estou querendo entrar aqui numa religiosidade, mas você precisa ter a consciência desse tipo de influência que você permite. Fofoca. Começa a ouvir fofoca. Você vai ser fofoqueira. E aí, obra da carne. Facções. Obra da carne. Tipo, facção. Facção é o quê? Você fazer o quê? Ó, panelinha. É você falar mal das pessoas, é você começar a mentir a respeito das pessoas. Você começa sem nem perceber que está fazendo. Por quê? Você foi alimentada no caráter. Você permitiu. Então, é fácil falar em línguas estranhas para quem é batizado no Espírito Santo e fala. É fácil você, né, pregar, porque a palavra cumpre o seu propósito. Verdade, tenho observado também que alguns louvores baixam minha energia. Quando é muita. Exatamente, gente, cuidado com isso. Tem gente que, quando está nessa fase melancólica, adora ouvir um louvor que faz chorar e lamuriar. Ai, eu não sou nada, eu não sou perfeita. Gente, esses louvores. Você... Isso aí, ó. Já até para ouvir louvor, eu falo o seguinte: é uma oração também. Ouça louvores que exaltam a Deus. O que você precisa saber é que Deus é exaltado, Deus é poderoso, que Ele é poderoso. Não escutem louvores de sofrência, pelo amor de Deus, porque Ele vai jogar você no chão. Ouçam louvores que exaltam, ouçam louvores que falam da palavra. Eu amo cantar louvores que recitam a palavra de Deus. Meu filho ama sofrência, aí perguntei para ele, eu vou beber lembrando? Você vai beber? Beber o quê? Cuidado no que canta. Exatamente. E aí, de forma tão sutil, daqui a pouco, é normal. É normal trair, é normal a mulher se humilhar, né? A mulher se humilhar. E aí a gente vê um bando de mulher carente emocional, dependente emocional. Porque é normal, a música fala, então você está achando normal. Mas seu coração foi aberto, sua mente foi aberta, você prestou os ouvidos, e aí, de repente, você se perdeu. Você não sabe por que se perdeu. E a gente tem que tomar cuidado. Viu? Ouve com consciência. Porque percebe que a maioria das vezes a gente está no automático, quando está ouvindo música, só que seu cérebro está captando, seu cérebro é uma esponja, está captando tudinho. Está se tornando um padrão interno mental, um padrão inconsciente. Agora, quando você se levanta com consciência, você está até ouvindo a música, você fala, é ruim. Você já manda um comando. Aqui não, assim não. Não, não, não. Áudio aberto? Tem não. Deve ser o meu mesmo, então. Aqui que pode estar dando eco. Tá dando muito eco para vocês? Não? Agora não, bastava, Suzy. Tava? Ah, então é por causa do livro. Eu acho que eu botei em cima sem querer. Obrigada. Me alertem aqui, tá?
Então vamos lá. É fácil falar em línguas no domingo, o difícil é guardar a língua na segunda-feira. Toma, para guardar a língua, gente. Isso aqui, ó, é, é por causa disso aqui que a gente morre. Ah, é o pior. Língua, guarda ela presa, né? Como diz, é assim, ó, deu vontade de falar de alguém, dar um comentário que ninguém te chamou, bebe água. Você vai ficar saudável, ter uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito. Bebe água, não guarda a língua. Falar em línguas não revela a presença do fruto do Espírito, porque o verdadeiro fruto está vinculado a um caráter transformado. Se o caráter não foi modificado pelo Espírito Santo, de nada adianta ter o dom de línguas ou qualquer outro dom. Acredito muito naquela máxima que diz: sua real identidade se manifesta quando ninguém está olhando. Anota isso. Minha real identidade se manifesta quando ninguém está olhando. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem eu sou quando meu marido não está perto? Quem eu sou quando as pessoas, os meus filhos não estão perto? Quem eu sou, minha real identidade, se manifesta quando ninguém está me olhando. Lembra sempre o seguinte: pode não ter ninguém perto de mim, fisicamente, mas o Espírito de Deus habita em mim. E a presença dele, a consciência da presença dele já deve ser o suficiente para te constranger a abrir a boca e falar mal de alguém, a abrir a boca e fazer coisa que não deveria fazer, tá? Então, essa consciência, gente, é a consciência de um cristão, daquele que verdadeiramente se converte. Se isso não te constrange, você ainda não se converteu, você precisa se converter, tá? Acredito muito nessa máxima. Em outras palavras, é bem pouco provável que as pessoas consigam, de fato, saber quem você é apenas por notarem sua eloquência ao ministrar ou pela sua aparente calma e doçura ao se relacionar com elas aos finais de semana. É bem pouco provável, vou ler de novo, que as pessoas consigam, de fato, saber quem você é apenas por notarem sua eloquência ao ministrar, ou pela sua aparente calma e doçura ao se relacionar com elas aos finais de semana. Somente o Senhor conhece o nosso coração e nossas intenções. Às vezes as meninas falam assim, ó, algumas mentoradas minhas falam assim: ai, Socia, agora eu não sei se eu posso fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa, né? Tem uma que tem um festival de camarão, ela ama camarão, só que vai ter um show lá de umas músicas. E ela falou: e agora? Eu não sei o que que eu faço. Posso ou não posso? Peraí, não é sobre posso ou não posso. Qual a sua intenção em relação a esse festival? Você está indo o quê? Atrás de gatinhos, né? Você está indo atrás de. Qual é a intenção do teu coração? Porque Deus sonda o coração. Não, eu quero ir lá ver, conhecer, tal. Não, meu amor, se você não entende que a luz que você carrega é maior do que a que está no mundo, você ainda não entendeu nada. Onde a planta dos teus pés pisar, ali é teu. Aonde a presença do Senhor chega, o diabo tem que vazar. Eu carrego a presença de Deus, eu tenho essa autoridade. Então, aquilo que eu intenciono no meu coração é muito mais poderoso. O que que adianta, às vezes, eu falei até, né? Os lugares onde a gente mais vê os desafios acontecendo é dentro da igreja, que é o ambiente de cura e restauração. As mulheres estão ali falando uma mal da outra, sem acolher, sem dar o abraço necessário. Tem homem que vai para a igreja para poder azarar a mulher, e tem mulher que vai para a igreja para azarar homem casado. Acontece, vamos ser realistas. Então, o problema está no festival? Não, o problema está na pessoa, que ainda não teve o seu caráter transformado. E aí é sobre nós. Porque você vai chegar diante do Pai e Deus vai falar assim: senta aqui, princesa. Lembrei de Rose agora. O caráter de Cristo, vamos lá. Somente o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Só Ele realmente sabe quem somos, o que pensamos e alimentamos em nosso interior.
É por isso que ele se preocupa com o nosso caráter e não apenas com o nosso comportamento. Afinal, o caráter de Cristo é como um fruto que não podemos falsear ou produzir por nós mesmos. A gente não produz o fruto, o caráter de Cristo. Enquanto o comportamento pode ser fingido e aprendido de acordo com a etiqueta ou o que for mais conveniente. É igual assim, né? Oi, querida, eu não gosto de você, mas tudo bom? Mas aqui, ó, não gosto dela. Ai, Jesus, restaura aqui esse com o amor de Cristo. É só o amor de Cristo, gente. Perdoar é fácil? Não é fácil, é dom de Deus. Deixa eu ver aqui. Esses dias vi um vídeo de uma criança de uns 8 anos cantando uma música muito sofrida em um show. E a menina morrendo de chorar. Aí eu vi esse vídeo. Colocando a mão no peito e gesticulando. E o autor estava falando justamente sobre isso, da influência da energia criada. Ela vive aquela música e ela nem passou por nenhum desafio. Mas ela está vivendo aquilo. E isso está gerando uma memória, né? Quando ela passar uma decepção amorosa, coitada dela, ela já está pronta para se jogar no chão e rastejar os pés. A gente percebe que assim, ó, Deus está olhando o nosso interior, não o nosso comportamento. As pessoas veem o comportamento. Nossa, como ela é simpática, mas por dentro ela tá. Tudo bom, querida? Vira as costas, não, que eu vou. E se você senta numa roda em que a pessoa está falando mal de outra pessoa para você, na hora que você virar as costas, você vai ser o assunto da roda. Você, se você compactua com isso, cuidado, porque você pode ser o assunto quando você se levantar. O Sermão do Monte nos ensina o padrão de caráter que devemos perseguir: Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito, alguém puro, justo e que nos mostrou a forma correta de frutificar. Algo que compreendi ao longo da caminhada é que, estando a raiz ferida, poderá danificar tanto a árvore, de modo que a impeça de dar fruto ou o faça com baixa qualidade. O apóstolo Paulo afirma que, se não há manifestação do fruto do Espírito, é porque imperam obras da carne. Uma lei da vida é que colhemos o que plantamos. Por isso, não é possível plantar amargura e colher alegria. Isso significa que as obras da carne roubam o espaço do fruto do Espírito. A obra da carne rouba o espaço do fruto do Espírito, porque a obra da carne, gente, somos nós. É na força do nosso braço. Quando você está na força do seu braço, você nem lembra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai produzir em você. Não vai gerar nada em você. Porque você não está conectado com ele. É na força do seu braço, é escrava do fazer. Se você não nutrir o seu espírito com a dádiva que vem do alto, os atos carnais passarão, passarão a ocupar uma lacuna que não lhes pertence. Naturalmente, esta não se trata de uma denúncia para desmascarar, ferir ou envergonhar você. O propósito dessas palavras é que você pare de olhar para os galhos sem frutos, para a febre e para os sintomas e passe a atacar a causa de modo definitivo. Ainda assim, vale lembrar que Deus usa até mesmo o tempo da esterilidade para transformar você. Para isso, contudo, necessitamos de uma metanoia. Metanoia. Repete, metanoia. Mudança de mentalidade. Que gere um arrependimento. Mudança de mentalidade apenas? Não. A mudança de mentalidade tem que gerar o quê? Arrependimento. E produz a transformação genuína. Gente, isso aqui é tão sério. Por isso que eu falo assim, ó, não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Senão, não gera transformação genuína. Senão, você vai fazer o seguinte, você vai na força do teu consciente. Só que tu tá enraizado. E só Deus é capaz de chegar na raiz. Se você simplesmente... Eu gravei até um Reels e não postei, tá? Porque eu sou dessas também. Às vezes eu gravo Reels, deixo lá, salvo, não posto. Mas eu postei um Reels desses dias assim, ó. Quantas vezes vocês já viram? Faça afirmações positivas para você reprogramar sua mente.
Eu sou bonita. Hum, eu não. Várias. Que aí você vai reprogramar sua mente. Não é assim que vocês fazem? Eu já fiz várias vezes. Ah, você passava uma lista assim, ó. Eu sou não. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser mudar sua mentalidade sem arrependimento, não funciona. Não funciona. Não tem mudança de mentalidade sem arrependimento. E o único muito Ho'oponopono. Uhum, já fiz. Mas gosto até hoje, tá, mas faço com a consciência do alto. Ho'oponopono eu faço agora com consciência do alto. Antes era só repetição, repetição. Agora não, agora eu entendo que essas palavras elas têm poder na palavra de Deus. Então eu faço essas conexões. Mas quando você faz aleatoriamente, não há transformação genuína. Porque a transformação genuína, o Espírito Santo só chega onde você se arrepende. Só onde você se arrepende, senão não tem mudança de mentalidade. Por isso que Deus fala assim, ó, seja transformados pela renovação da sua mente, mas pelo arrependimento. Só pegar livro de mastermind não vai transformar. Quantos livros vocês já leram e que nada? Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, você é ou não é? Então não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Não busquem isso. Isso é só ferramenta, mas poder só vem do alto. Portanto, tire alguns minutos ao fim deste devocional para analisar a sua vida. Permita que o Espírito Santo a confronte em amor e revele o que precisa ser remodelado em seu interior. Abra espaço para que ele recalcule a rota de volta às raízes, a fim de que você seja curada e frutifique. Pense nos frutos que você deseja produzir. Seria fidelidade um fruto raro hoje em dia? Gente, fidelidade. Eu até estava olhando, eu pedi a Ingrid está aqui, minha aluna também, minha irmã, inclusive, para quem não conhece, eu falei, minha irmã, assiste a aula de fidelidade. E ela falou assim, não está na plataforma. Ô, gente, eu acho que eu fiz a aula e não gravei, não subi. Vou ter que repetir essa aula para vocês lá. Aula de fidelidade, gente, fidelidade. Se você não é fiel àquilo que Deus entregou a você, você não é fiel a mais nada. Fidelidade. Deus te deu uma família. Você tem coisas que só você pode fazer. Só você pode ser a excelente esposa para o teu marido. Você não tem como delegar isso para ninguém. Fidelidade está em você ser fiel àquilo que Deus confiou a você. Sabe o que mais que Deus confiou a você? Teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo? Que é templo do Espírito Santo? Ei, você é morada de Deus. Você tem que cuidar dele. Você tem sido fiel ao alimento que você ingere, ao corpo que você tem? Tem coisas que só cabe a você e você não tem sido fiel. Um fruto do Espírito faz com que a gente se torne fiel a quem? Primeiro a Deus, honrando tudo aquilo que Ele confiou a nós. E aí todas as coisas começam a, a vir até nós. A vir até nós. Deixa eu, Milena escreveu, mas essas afirmações positivas sobre si ajudam para complementar. Ajudam para complementar quando você principalmente entende a causa de você, né? Quando você olha para sua ferida, reconhece a ferida, se arrepende de potencializar ela e aí pega a palavra de Deus e traz para o seu coração como verdade. Porque o eu sou, né? Eu gosto muito de trabalhar muito as afirmações do eu sou. Quem eu sou? Quem Deus diz que eu sou? Mas trazer a consciência do porquê que você ainda não tem isso como verdade é importante. Sempre consciência e sempre arrependimento. Se não tiver essas duas coisas, você trabalha em vão com você mesmo, tá? A Fabiola disse: Eu comecei a entender a palavra de Deus quando eu parei de ler com os meus olhos. Só deu certo depois que estava lendo com os olhos do arrependimento e orientação do Espírito Santo.
Antigamente, eu tratava minha família como um fardo. Hoje vejo a bênção que Deus me deu para cuidar. E quantas mulheres agem dessa forma? Estou ansiosa para essa aula e eu vou dar um jeito nessa aula, que eu preciso colocá-la lá. Eu tô, meu Deus, onde foi parar essa aula? Eh, então, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade que gere arrependimento e produza transformação genuína. Portanto, tire alguns minutos ao fim deste devocional para analisar sua vida. Permita que o Espírito Santo a confronte em amor e revele o que precisa ser remodelado em seu interior. Abre espaço para que ele recalcule a rota de volta às raízes, a fim de que você seja curada e frutifique. Pense nos frutos que você deseja produzir. Seria fidelidade um fruto raro hoje em dia? Quem sabe a mansidão ou o domínio próprio? A falta de bons frutos indica que algo está errado na sua nutrição, no seu interior, naquele lugar que os demais não podem enxergar. Só rápido, tá? Mansidão. Mansidão é você ter controle sobre você. Eu sei que eu posso falar, eu sei que eu tenho poder para falar, eu sei que eu tenho autoridade, mas eu escolho não falar. Eu escolho ser mansa. Sabe quando você tem razão de reivindicar algo? Não, mas é meu direito. Não, eu me reservo de não fazer. Não preciso. Isso é ser manso. Porque Jesus era manso, não era bobo. Mansidão não é bobo. Não, mansidão não é ser idiota. Mansidão é você falar assim: eu poderia dar uma má resposta aqui, mas eu escolho não dar. Eu poderia devolver na mesma moeda, mas eu escolho não dar, porque eu sou mansa. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Domínio próprio está mais conectado à disciplina do que você possa imaginar. Domínio próprio está conectado à disciplina e constância. Então, às vezes, você está buscando vários cursos aí para ser disciplinada. Não, você só precisa que o Espírito Santo te ensine a ter domínio próprio. Porque se você se programou para fazer algo, tenha domínio próprio e faça. Domine, controle, governe. É o Espírito Santo, por isso que não é você. Por isso que você tenta ser disciplinada sobre algo, não consegue, porque está na força do seu braço, tá? Então deixa o Espírito Santo te ensinar a ter domínio. Domínio sobre o açúcar, domínio sobre a preguiça, domínio sobre várias coisas. Domínio próprio. A falta de bons frutos indica que algo está errado na sua nutrição, na raiz, no seu interior, naquele lugar que os demais não podem enxergar. A verdade é que sempre podemos investir mais em nossa vida de intimidade com o Senhor. E se você se identifica hoje com esse contexto, quero convidá-la a se posicionar para mudar a sua realidade. Sinto como se Deus nos desse um recado individualmente nesse instante. Vamos mergulhar nas suas raízes e iniciar um processo que só eu posso empreender. Só quem pode? Deus. Encerro a leitura de hoje com uma oração sobre uma raiz ferida. Pai, toma-me pela mão, por favor, e leva-me às partes do meu coração que precisam ser restauradas pelo teu amor. Tentei agir do meu jeito, mas só produzi conflitos, dores e frustrações. Descobri que não sei conduzir a minha vida sem ti. O chamado que colocaste nas minhas mãos transformou-se no meu maior inimigo. Sinto-me como Marta, ansiosa, cansada e só. Guardo ressentimentos no meu coração e estou longe de ti. O orgulho quer me trancafiar na prisão do o que vão pensar de mim. Acuada, muitas vezes, é para lá que vou, mas a humildade tem a chave. Sei que me olhas de longe e me convidas a desfrutar a liberdade de ser aceita por ti, ainda que isso me custe ser rejeitada pelos demais. Andar na verdade dói, mas não posso desejar outro caminho. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pois só em ti encontro a verdade e tudo mais que eu preciso. Pai, desejei hoje passar pela fenda da rocha que Moisés provou. Desejei a brisa que salvou Elias de suas cavernas emocionais.
Desejei o cetro de justiça de Ester. Desejei estar em Betel. Desejei caminhar no impossível, a pés enxutos pelo meio do mar. Mas acabei te encontrando aqui, na minha casa. Descobri a fenda da rocha entre as panelas. Descobri a brisa no sorriso das minhas filhas. Enfim, descobri que estavas aqui. Obrigada por me levar a Betânia, por me permitir sentar à mesa contigo e me livrar do peso da religião e do medo do amanhã. Obrigada por Jesus, obrigada pelo Espírito Santo e obrigada por ser meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos encontrar Jesus na nossa casa, no sorriso dos nossos filhos, na presença do marido, cozinhando, lavando, arrumando. Deus quer nos encontrar nas atividades simples do dia a dia, honrando a Ele, sendo fiel a Ele. Que devocional! Não sei como existem pessoas que não fazem, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e nos moldar segundo a vontade dele e o caráter dele. Frase, nossa frase do dia. A gente já tem a frase, né, do grupo. A Leilane fez uma figurinha maravilhosa. E a da votação ficou: quanto mais profunda é minha raiz, mais forte é a minha identidade em Cristo, tá? Mas fiquem à vontade de publicar, compartilhar a frase que você mesma selecionou, porque ficou 8 contra 9. Então, aquela que ressoou mais com você, faça essa. Olha lá, ela fez a frase da figurinha que ela queria. Só de sacanagem, agora você vai fazer a outra frase também. Amei, amei essa figurinha demais. E a frase ah, que eu pedi vocês para escrever. Qual foi a frase? Aí, Cleusa, eu vi que você escreveu. Também fico que é muito legal. Sua real identidade. Minha real identidade se manifesta quando ninguém está olhando, né? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem eu sou? Vale essa reflexão para vocês também compartilharem, né? A respeito do devocional de hoje. Quem eu sou quando ninguém está olhando. Então, A primeira frase que tu pediu para anotar foi: frutos não é o que fazemos, e sim o que somos de verdade. perfeito também. Então, coloca essas frases no grupo lá pra gente. Vanessa está aqui, nossa redatora. Resume pra gente depois, lá no grupo. Maravilhosa. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Alguém quer compartilhar algo que Deus falou no devocional de hoje? Sou, sim, bom dia. Bom Eu, dia, que- amor. eu queria só pedir comentar algo que acontece para ver também se eu estou agindo da forma correta. Onde no trabalho, né? Como tu falou agora sobre a mansidão, muitas vezes até existe aquele preconceito, né? Que ainda existe, por mais que a gente não possa aceitar, né? De mulheres estarem num cargo de liderança, né, por conta dos homens, né, essa diferença. E onde eu trabalho tem muitos homens, né, que são chefes, líderes lá, acima de mim, claro, e alguns até na mesma linha, e eu tenho, nossa, tô passando uma luta ultimamente, assim, ó, que meu Deus do céu, gente, assim, ó, hoje é meu último dia de isolamento, né, porque geralmente eu não consigo participar de manhã cedo, mas eu assisto depois. E eu, semana passada, quando eu fiz o teste do Covid, eu falei para Deus, eu disse: Deus, que esse teste dê positivo, porque eu não aguento mais, sabe? Porque eu tava muito esgotada, assim, ó. Foi uma semana bem difícil. Só que, assim, eu não faltei com respeito com ninguém, né? Fui bem educada, até através de e-mails também. Mas isso me dói, isso me machuca, sabe? Eu fico muito chateada com isso.
porque eu me sinto uma incompetente muitas vezes, né, no que a gente tá fazendo. E como que eu poderia pedir um direcionamento, né, nesses momentos que eu tô, assim, estressada e pedir para que Deus acalme a tempestade e ficar quieta, né, eu tenho ficado muito quieta também, né, não bato de frente, Uhum. mas tem sido bem difícil. Algumas coisas a gente precisa saber, por exemplo, você trabalha em qual ramo? Só para Eu trabalho num hospital na área de segurança do trabalho. segurança do trabalho. Ah, entendi. Já imaginei, já ia falar se segurança do trabalho, porque geralmente, assim, a mulher, quando ela trabalha nesse lugar, ela tem esse posto, ela passa muitos desafios, porque tem que lidar com muito homem, né? Geralmente você está liderando homens, orientando homens. O que acontece, primeira coisa, Lu, é por que que você se irrita? Quem está se irritando é você. Por que que você sente o que você sente quando as pessoas falam o que falam com você? Uhum, Então, isso está em você. Primeiro ponto que você precisa identificar, porque você não tem controle sobre a maneira como o outro vai agir com você, mas você tem controle sobre a reação que você tem, né, com aquilo uhum, que fizeram com você. Então, você precisa identificar essa raiz, porque quando você identifica e restaura essa raiz, de por que que eu estou me incomodando tanto quando essa pessoa fala assim comigo? Porque não é ela, o problema é dela falar assim, isso revela o caráter dela. uhum, A ignorância, a estupidez. Então, ela não está sabendo lidar com as pessoas. Ela é mal educada. Agora, por que que dói em mim? Onde que está essa ferida? uhum, Quando você restaura essa ferida, você permite Deus restaurar isso, a pessoa vai falar o que for. Você está tão segura daquilo que você está fazendo que você vai olhar e falar, bom, tem que fazer isso. A ordem é essa, a norma é essa, e você tem que cumprir, pronto, acabou. Ah, blá, blá, blá. É tipo assim, ó, é siri dentro de lata, fazendo só barulho? Você uhum, parava. Agora, o que não pode é eu entender que sou eu. Geralmente é sempre assim, ó. No mundo do quântico, no quântico, a gente entende o seguinte: só existe você, o resto é tudo ator, revelando para você aquilo que você precisa ser curado. Eu que sinto, não é a pessoa. Sou eu que estou sentindo dor, sou eu que estou me magoando, sou eu que estou ressentindo. Espera aí, olha para dentro. uhum, O meu arredor, as pessoas ao meu redor estão apenas revelando aquilo que eu preciso curar em mim. Então, você precisa olhar para isso, fazer essa oração. Deus, me mostra onde está a raiz dessa dor. Por que que dói tanto em mim? Por que que eu estou dando tanto poder a essas pessoas? Porque a gente está entregando o poder de ser tranquila, calma e mansa para outra pessoa. E aí, como ela é uma mal educada, ela faz de mim o que ela quer. Então, uhum, onde está essa insegurança? Onde está esse medo, né? Então, fazer essa pergunta e apresentar diante de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar. Espírito Santo. E aí, Pai, tu tens liberdade. E aí, quanto mais perto, mais que você entende esse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, né? Você vai sendo restaurado, que a palavra vai chegar. O alívio vai chegar na tua alma, com certeza. Mas a gente precisa saber aonde. Né? Aquela história da arte da guerra. Se você não conhece o teu inimigo, você não tem como vencer o teu inimigo. uhum, Qual que é o inimigo aqui? Não é a pessoa. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A alma aqui tá doída. Por quê? Né? Qual o porquê? E, gente, o Espírito Santo traz a memória. Traz a... já, já trouxe. Já trouxe? Então, glória a Deus. Agora você apresenta a hora, né? Que o Hum, Espírito Santo vai alcançar o teu íntimo. Vai alcançar, tá? amém. E é isso, meninas. Ó, cadê o print? Já fizeram print? Vamos fazer o print da nossa devocional de hoje? Posta a nossa frase, posta com a figurinha da maravilhosa e compartilhem isso, transbordem isso na vida de outras pessoas no grupo, porque muitas meninas ficam esperando os comentários para depois assistir na hora do almoço e mais tarde, né? Assim, quem vê Aí, depois.
É verdade. Não. Ó, beijo. Tenham um ótimo dia para vocês e desculpem o atraso aqui, mas fluímos. Beijo, beijo. Beijo.